alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. 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 Boa noite, queridos amigos e irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um EAD do JB. O culto de hoje está sensacional, muitas coisas boas, muitas bênçãos para cada um de vocês. Estou aqui também para agradecer pelas doações que vocês têm feito na ASA, tem sido bênção para muitas famílias. E você que quer continuar nos ajudando, colaborando com suas doações de roupas, alimentos, ou até mesmo em dinheiro, entre em contato com uma das pessoas, com um dos números que estão aqui aparecendo no seu vídeo. A ASA do Jardim Brasil agradece a sua colaboração. Então agora vamos fazer uma oração para dar início ao nosso culto. Fechem seus olhos de onde você estiver e vamos falar com nosso Pai. Querido e bom Deus, amado Pai, obrigada por tuas bênçãos em mais um dia, em mais uma semana que se inicia, Senhor. Esteja conosco agora, durante este culto, que o Espírito Santo esteja conosco, abra nossos olhos e ouvidos para a mensagem recebida nesta noite. É o que pedimos e agradecemos sem mérito algum, mas nos méritos de Jesus. Amém.
Olá, irmãos, tudo bem? Muita saudade de estar com vocês, mas em breve, com certeza, estaremos juntos. Nessa quarentena, o que nos aconteceu aqui na nossa família foi que eu fui fazer um trabalho missionário com o pastor Jair e conheci o Caleb e a mãe dele. O Caleb já está com a gente aqui 15 dias e estamos cuidando dele e está sendo uma alegria. Conheci essa moça, que tinha acabado de ter o Caleb, e não tinha condições nenhuma de ficar com ele. O local onde ela mora não tem condições de ficar com uma criança. E ela me pediu para que o Caleb ficasse aqui na minha casa, porque ela achou que meu lar era um lar de amor. E eu já vou aproveitar também para agradecer às irmãs, as pessoas que ajudaram o Caleb a ter roupinha, a ter cobertor, fralda, leite. Muito obrigada, irmãos. Nós somos uma família, acreditamos na breve volta de Jesus e tenho certeza que logo tudo isso vai passar. E vamos poder congregar novamente, nos abraçar novamente. E se for da vontade de Deus, os irmãos vão conhecer também o Caleb. Peço que todos os irmãos orem pela minha família, pelo Caleb, pela mãe do Caleb também, para que Deus faça uma obra na vida dela e na nossa vida também. Irmãos, o tempo está no fim e precisamos trabalhar e mostrar a volta de Jesus para todos ainda que não conhecem a Jesus, porque a volta dele está muito próxima. Um beijo, estejam com Deus todos vocês e muito obrigada. Boa noite. Boa noite, queridos irmãos do Jardim Brasil. Muitas saudades de vocês. É um prazer para mim, para a Dani, estarmos aqui para participar desse culto de adoração ao nosso Deus juntamente com os irmãos. Esperamos que essa mensagem venha de encontro ao coração de cada um de vocês. Ansioso pela vida, quanto ao que comer, beber ou vestir. A vida é mais que isso, e Deus dará o que for preciso. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios no campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, muito mais de você cuidará. Nem o rei Salomão em sua riqueza se vestiu como os lírios com grandeza. Veste assim a flor que logo vai murchar, mas muito mais de você Deus cuidará. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai
sustenta. Os lírios no campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, e muito mais de você cuidará. Esta é a promessa do Senhor. O mundo está sofrendo, pode até não parecer, mas Ele está cuidando de nós. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste a sustenta. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste a sustenta. Os lírios no campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, E muito mais de você, e muito mais de você cuidará. Amém. Que isso seja uma certeza no seu coração. Boa noite, igreja. Estamos com muita saudade de todos vocês. Agora é o momento da oração intercessora e pedimos para que você que está aí na sua casa fique em espírito de oração, porque nós vamos falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por todas as coisas que tens feito em nossas vidas. Amém, obrigado, Senhor, pela Tua mão santa e protetora. Senhor Jesus, estão se levantando pedidos, Pai, estão se levantando agradecimentos. Amém. Que o Senhor os receba em Tuas mãos, Santo Amém. Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações com a Tua santa palavra, Senhor Deus, nesse culto que irá se levantar em Teu nome hoje, Amém, Pai. Senhor. Por favor, fique com cada pessoa que está necessitada, está com algum problema, que o Senhor possa resolver, Santo Deus. Peço que nos proteja durante essa pandemia, Senhor meu Deus. Coloque Teu sangue nos umbrais das nossas portas, Senhor meu Deus, para que nenhuma praga, nenhum mal chegue aos nossos lares, Senhor. Amém, Fique Senhor. conosco, cuida de nós, Pai. Por favor, cuida dos nossos familiares, cuida da Tua santa igreja em geral, Pai. Amém, Deus. Por favor, aceite, Senhor meu Deus, a nossa oração, aceite os pedidos, aceite os agradecimentos, Pai. Não porque mereçamos alguma coisa, mas porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias são infinitas, Pai. Amém, Pai. Agradecemos tudo, Pai. Em Teu nome, Jesus, pedimos. Amém. Amém, Senhor. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Espero em Deus que as coisas estejam bem, pelo menos estejamos confiantes no Senhor Jesus. Eu quero lhes falar nesta noite, aqui é de dia, mas aí é de noite, né? Sobre as tempestades da vida. Antes, nós vamos orar para conversar com o nosso Deus. Feche seus olhos. Pai querido, neste momento, queremos abrir a Tua palavra e precisamos que o Senhor venha falar ao nosso coração e nos dê segurança em nossas circunstâncias, Senhor Deus. Abençoe todo o Teu filho que neste momento está ouvindo esta mensagem. Em nome de Jesus pedimos e te agradecemos. Amém. Eu peço-lhes, por favor, abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. O verso 22 em diante, a palavra de Deus fala assim: terminadas as refeições, ele insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia o povo, em seguida subiu uma montanha
aonde pôde ficar sozinho e orar, e ali ficou até tarde da noite. O barco já estava longe quando começou a ventar muito forte, e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi em direção deles, andando sobre o mar. Aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito, diziam fantasma. E Jesus tratou de tranquilizá-los, dizendo: calma, sou eu, não tenha medo. Sabe de uma coisa, meus amados irmãos, nós estamos vivendo numa circunstância muito complicada, não é verdade? Estamos vivendo num mundo, num vale de lágrimas. E por mais que nós queiramos que a vida seja tranquila, a vida neste mundo de pecado, ela vai sempre, às vezes, contrariar aquilo que nós almejamos, mesmo que sejamos ao lado do nosso Deus. E nós precisamos compreender essas circunstâncias para que a gente passe com segurança mediante as agruras de nossa vida. Precisamos compreender a palavra de Deus, precisamos compreender algumas verdades sobre a circunstância em que o pecado trouxe, as consequências do pecado a este mundo. Eu quero lhes apresentar nessa noite 3 grandes verdades, para nós conseguirmos viver nesse momento de angústia de nosso país, enfim, no mundo inteiro, né? A primeira grande verdade é que as tempestades da vida, elas são inevitáveis. Elas vêm para todos, seja pessoas cristãs ou não cristãs, seja pessoas boas ou pessoas más. As tempestades da vida são consequências que o pecado trouxe. Tudo isso começou lá no Jardim do Éden, quando os nossos pais desconfiaram da palavra de Deus. O plano de Deus não era isso. Infelizmente, eles desconfiaram e hoje nós vivemos as consequências do pecado em nosso coração e nossa vida. Nós estamos vivendo num mundo onde Satanás se sente poderoso em dominar as coisas. Não é verdade? Porém, a gente deve viver com confiança, lembrando que as tempestades, elas, em algum momento, elas poderão ocorrer em nossa vida. Nós temos alguns exemplos da Bíblia de pessoas que enfrentaram tempestades com confiança em Deus. Por exemplo, nós temos os discípulos mesmo do mar, né? Ali eles estavam meio desesperados até que Jesus apareceu e disse: acalma, eu estou com vocês. Jesus tem vindo a cada madrugada em nossa mente. Quando acorda, quando amanhece, ele traz um texto da Bíblia, não é verdade? Deus está dizendo: acalma, eu estou com vocês. Nós temos outro exemplo de João Batista. João Batista foi o precursor para Cristo, preparar o caminho da vinda do Mestre. E como terminou a vida de João Batista? Numa prisão e foi decapitado, mas morreu com Cristo Jesus. Nós temos exemplo também da própria Virgem Maria. Ela ficou grávida numa circunstância, numa cultura onde não se permitia. E depois ela teve que presenciar a morte de seu filho na cruz do Calvário. Alguns pensam que quando as tempestades vêm em nossa vida, é sinal de que Deus não está conosco. Isso não é verdade. Deus sempre está conosco. Nós temos exemplo de Jó, as provações de Jó. Quais foram as palavras de Deus para Satanás? Viste o meu filho Jó, como ele é fiel a mim? Então Deus esteve com Jó o tempo todo. Deus está com você e comigo. Nós temos exemplo de José no Egito, vendido pelos seus irmãos. Ali como escravo, foi para a prisão. Nós temos exemplo também de João Batista. Então, queridos, as tempestades, elas são inevitáveis. Nós devemos viver de forma para que as tempestades não sejam tão agressivas em nossa vida. Mas há momentos como esse a gente não tem como evitar. É um fato. Segunda verdade que precisamos compreender sobre as tempestades na vida é que nas tempestades da vida, Jesus ele está ao nosso lado. Quando nós lemos o texto aqui, não li todo o texto para vocês, de Mateus capítulo 14, Jesus havia feito ali a
a multiplicação dos pães e depois daquele dia de festa e de alegria, chegando à tardezinha, Jesus ele pede aos discípulos para se dirigirem, entrarem no barco e ir para Galiléia. E o que Jesus fez? Ele foi ao monte a orar. E ali, naquele momento, no inteirinho entre Cristo no monte e os discípulos no barco, então vieram as tempestades. Mas o que Jesus estava fazendo? Jesus, ele estava lá no monte, ele estava orando. E lá do monte, Jesus, ele podia ver os seus discípulos. Sabe de uma coisa? Jesus, ele vê tudo. Jesus conhece a sua dor. Jesus conhece a sua lágrima. Jesus sabe da sua preocupação em relação aos seus filhos, aos seus pais que estão doentes talvez. Jesus conhece tudo em você. Jesus conhece seu passado, seu presente, o seu futuro. Jesus está presente ao seu lado. A palavra de Deus nos fala em Êxodo capítulo 3, verso 7, que Deus ouviu o clamor do seu povo e então foi em direção para socorrer. Jesus sabe de tudo que se passa neste mundo. Jesus sabe das leis que são programadas para prejudicar os seus filhos. E vou lhe dizer uma coisa, nada acontece nesse mundo sem primeiro Ele fazer provisões para a nossa vida. Por quê? Porque Ele é fiel, Ele sempre está ao nosso lado. Jesus sabe o nosso nome, Jesus sabe onde nós moramos, e Jesus sabe que você perdeu o seu emprego, Jesus sabe que o seu salário foi reduzido, Jesus sabe de suas preocupações, Ele conhece tudo porque Ele está ao nosso lado. Jesus está sempre diante de nossas provações. Lá em Mateus 28, verso 20, Ele disse, eu estarei convosco até os fins do tempo. Nós estamos vivendo neste fim, não é verdade? Logo, logo Jesus vai voltar e não vai ter mais isso. Mas devemos ter essa confiança. Devemos ter a confiança dos mesmos, os amigos de Daniel, os 3 amigos de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Jesus não os livrou da fornalha. Eles foram para a fornalha, mas só com um detalhe. Jesus esteve com eles na fornalha. Então, lembre-se de uma coisa. As tempestades são inevitáveis. Elas vêm para todos, não tem como nós evitarmos isso. Só se morrermos, não é verdade? Ninguém quer morrer, né? Mas as tempestades, elas vêm, mas Jesus está ao nosso lado, essa é a segunda verdade. Terceira e última verdade. As tempestades na vida, muitas das vezes, elas se transformam em bênçãos. Sabia disso? Veja o que a palavra de Deus nos fala em Tiago 1, verso 12. Tiago 1, verso 12. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo. Vamos dar uma olhadinha lá. O que Paulo fala em Tiago, capítulo 1, verso 12. É muito lindo essas palavras. E aqui Paulo fala assim, aquele que encara lutas e aflições e as superam é um felizardo. Olha que tradução essa, tradução à mensagem, muito linda. Vou ler de novo, né? Aquele que encara as lutas e aflições e as superam é um felizardo. É gente assim que ama a Deus e é fiel de verdade. Eles receberão uma recompensa à vida plena. Está vendo? As tempestades, às vezes, elas podem se transformar em bênçãos em nossa vida. Então veja só, as tempestades elas são inevitáveis, elas vêm sobre todos, Jesus está conosco, mas Jesus quer de alguma forma transformá-la em bênção em nossa vida. Não que Deus cria isso, Deus não traz problemas, dificuldades para ajudar as pessoas, mas Deus, Ele aproveita das circunstâncias que o mundo propõe para levar-nos a Ele, para atrair-nos a Ele. Se tudo nos corresse bem, com certeza nós nos afastaríamos muito fácil de nosso Deus. Por exemplo, nós temos o
o homem rico, tão rico, a parábola do homem rico, a Bíblia fala o rico louco. Ele dizia, tudo tem, nada preciso. Olha aí, a Bíblia fala que era um rico louco. Nós temos também o exemplo do jovem rico. Nada faltava para ele, tinha muitos recursos financeiros. Não tinha agruras, porque o dinheiro, ele não pode resolver os problemas da nossa vida, mas de alguma forma ele traz certo conforto, né? A gente recorre a ele rapidinho, temos recursos ali. Esse jovem tinha tudo, e no dia que Jesus apareceu a ele, ele queria, na verdade, a vida eterna. E Jesus falou assim, olha filho, você tem que dispor de tudo aquilo que te traz segurança. Você tem que depender apenas de mim. E ele abaixou a cabeça e não quis aquela condição de Cristo Jesus. E ele acabou perdendo os seus recursos, perdeu a vida também, quando Jerusalém foi destruído. Então, amados, as tempestades elas podem ser uma bênção em nossa vida. Nós temos exemplo também, o exemplo de Lázaro. A família ali chorava pela perda de Lázaro, mas Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Um dia Jesus vai vir a essa terra, vai ressuscitar o seu querido, o seu amado, a sua amada, a pessoa que tanto você amava. Nós temos exemplo também de que a tempestade traz bênção, foi a própria vida de Estevão. Estevão foi morto ali a pedradas, foi lapidado. E ali aos pés dele estava Paulo, era chamado Saulo. E quem venha vencer Saulo depois? Um instrumento poderoso de Deus, o Paulo, o apóstolo do amor. Devemos então, amados e queridos irmãos, receber as tempestades da vida com resignação, com confiança. Não esqueçamos das palavras de Paulo em Romanos 8, verso 28, fala assim, todas as coisas contribuem para o bem. Quando é que todas as coisas contribuem para o bem? O texto fala daqueles que amam a Deus. Eu pergunto, você ama a Deus? Deus sabe que você o ama. A sua vida está aos pés dele, não é verdade? Você tem procurado viver de acordo com a palavra de Deus? Você tem procurado ser fiel a Deus? Você tem procurado, na verdade, testemunhar de Deus, falar de Jesus, não é verdade? Jesus sabe disso. E se você não tem feito isso, fique tranquilo. É só você ajoelhar e pedir perdão a Deus. E Deus vai te ajudar a compreender as tempestades de sua vida. Qual deve ser a sua atitude e minha atitude diante das tempestades? Esse é o último texto para vocês que eu quero ler nesta noite, né? Aqui de manhã, aí é de noite, volto a dizer. Abra em São Lucas, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 42. Nós podemos ler Lucas 22, 42. E a palavra de Deus, ela fala a seguinte coisa. Eu vou ler a partir do verso 41. Ele se levantou da oração e voltou para os discípulos e encontrou dormindo, entorpecidos de tristeza, e ele o censurou, por que está dormindo? Levanta-se, orem, para que não caia em tentação. Mas ele, de fato, falou à multidão e apareceu liderando com Judas. Me desculpe, queridos, eu estou lendo outro verso, é o verso 41. Ele afastou um pouco a distância de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou. Pai, afasta de mim este cálice, mas, por favor, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Como eu e você precisamos enfrentar as tempestades da vida, colocando-se nas mãos de Deus, pedindo libertação do Senhor Deus, mas não como nós queremos, mas sim como Ele quer. Tá certo? E se Ele permitir que assim deve ser, lembre-se, primeiro, as tempestades elas são inevitáveis. Segundo, por favor, não se esqueça disso. Jesus está com você e está comigo. E terceiro, de alguma forma, aquilo vai se transformar bênção em sua vida. Gostaria de se colocar neste momento nas mãos de Deus? Feche seus olhos. Pai querido, neste momento, queremos colocar os teus filhos de tua igreja
Jardim Brasão em tuas mãos. Tu sabes das agruras, das dificuldades que estão vivenciando. Toma em tuas mãos. Se por acaso há alguém doente, Senhor Deus, como alguns estiveram doentes, assim como o Senhor libertou esse, trouxe cura a esses membros, traga também esses novos que estão sendo recebendo, contraindo a doença do coronavírus. E se há outra dificuldade maior, Senhor Deus, como o câncer e outras coisas mais, alimente com a esperança de um dia, de uma vida melhor. E que teus olhos estejam voltados para aquele que está no monte orando por nós. Jesus está no santuário orando por nós. Ele está intercedendo por cada um de nós. E volte logo, amado Deus, para que as tempestades da vida humana sejam cessadas. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Queridos, uma boa noite. Um beijo no coração de todos. Tchau.